Em Portugal, a maioria acredita que o governo Lula não reduziu o desmatamento na Amazônia. Pesquisa mostra que mais de 50% dos portugueses acham que houve piora ou que nada mudou. Até brinquei no começo do programa ao ler a pauta que parece que os portugueses, que a gente costuma brincar que português é burro, a gente faz piada com portugueses, parece que eles estão sendo mais inteligentes que a gente, estão com a percepção mais apurada que a nossa. Vou passar o primeiro comentário, como eu comecei na sequência Eduardo Vieira, Rodrigo e depois Bruno, como a gente está alternando, vou começar esse pelo Rodrigo e depois partir para os próximos. Rodrigo Cardoso. Pois é, né? Essa história da Amazônia, a gente está vendo, está rendendo, né? Está rendendo, né? Primeira pergunta que a gente sempre tem que fazer, a gente sempre tem que lembrar, né? Cadê a classe artística, né? Cadê o pessoal que está sempre aí preocupado, né? Se mostrou aí sempre preocupado até com as girafas, né? Até com bicho que a gente não tem, eles tinham preocupação, né? Uma coisa impressionante. Sobre a percepção, né, do português, do europeu, me parece, né? Embora aqui aparece a pesquisa, aponta que mais de 50% dos portugueses acham que houve piora, né? Enfim, se você pesquisar agora, você joga no Google, né? Amazônia, desmatamento, enfim, né? Joga essa temática. Cara, a gente vive numa era em que a informação tá pululando, né? Tá em polvorosa, tem informação ou desinformação por todos os lados, né? Então, tem informação para o que você quiser, né? Tu joga agora no Google, faz o teste aí, vai ter um monte de site jornalístico, né? Um monte de colunas aí falando dos recordes que o governo está conseguindo, da meta em acabar com o desmatamento até 2030, tem um monte de pautas favoráveis, né? Tem um monte de gente metendo pau também. É difícil, é realmente difícil você entender na atual dimensão do nosso país, né? Como é que a gente consegue, de fato, mensurar o que está acontecendo concretamente, né, na Amazônia, né? Quais são os interesses que tem aí por trás? A gente sabe que tem alguns problemas que são históricos aqui, né? Essas ONGs, eu me pergunto, né? Cadê essa CPI das ONGs? Desse pessoal aí que diz proteger, né, a natureza, a Amazônia, os índios, isso e aquele outro. Então, assim, eu me incomodo, né? Eu procuro sempre explicitar, deixar bem claro assim, a minha crítica até ao pessoal que se posiciona à direita, né? De parar um pouco, assim, de ficar com esse negócio de jogar para a plateia, né? E de ficar lacrando em rede social e dizendo, tá vendo, olha só, o desmatamento agora tá acontecendo lá, chupa Lula, nós avisamos, tá piorando, isso e aquele outro. Mas, assim, o que de concretamente, né, a gente está fazendo enquanto oposição, né, enquanto a grande oposição que de fato existe no Congresso, né, pode não ser lá uma maioria, mas tem um pessoal suficiente para fazer um barulho para demonstrar, né, assim, para tentar apertar o calo, sabe? Vamos analisar, vamos investigar, não vamos ficar pautado assim em pesquisa, no que eu acho, mas sai um relatório aqui, fica um apontando o dedo para o outro, porque isso é muito bom para crescer rede social, é muito bom para, né, você angariar ali para o seu rebanho, para você jogar para a plateia, mas assim, isso vai continuar acontecendo, né? Esse desmatamento, o pessoal do estrangeiro, o pessoal muitas vezes aqui, né, os amigos do rei, né, se beneficiando das nossas riquezas, das nossas terras, né, vai ficar tudo sempre joguinho assim para utilizar na internet, para usar em campanha eleitoral, né? Olha só, aqui saiu o relatório aqui, não, mas aqui tem esse relatório também, porque notícia boa e ruim tem para todo lado, né? Estatística mostra tudo, né? Como diz lá a sabedoria popular, né? Quando você faz aí uma estatística de alguma coisa, ela mostra tudo. É que nem biquíni, né? Mostra tudo, menos o que é essencial. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade, né, a partir das leituras que eu faço, né, são coisas muito divergentes, muito contraditórias, e eu sinto falta, né, de fato, de a gente ter, assim, o pessoal me pergunta muito, né, o que vai ser o Brasil daqui por diante? Cara, vamos pegar essa pauta, né, e assim como qualquer outra, né, educação, doutrinação em sala de aula, questão da segurança pública, questão das drogas. Meus irmãos, se a gente não tiver um planejamento, se a gente não tiver ali um pessoal aí que é qualificado, capacitado para discutir esse tema, né, para levantar essa lebre, para ver quem está lá, o que está sendo feito, cobrar aquilo, fazer as devidas denúncias, né, fazer realmente um trabalho de formiguinha, né, uma CPI, seja lá o que for, né, fazer um trabalho de fiscalização, né, do que adianta tudo isso? De que adianta eu ficar apontando o dedo aqui mostrando, olha só, tá desmatando, eu avisei, hahaha. Pô, tá pegando fogo na porra toda, mano.
sabe? E aí? Então fica aqui a minha provocação, não vou me estender, porque eu sei que o nosso tempo está curto hoje. Obrigado, Rodrigo. Bruno Alemães. A Amazônia, cara, a Amazônia é, na verdade, é um imenso campo verde, não à toa, Paulo. Nos ensinam de forma errada que, na verdade, existe floresta na Amazônia porque chove. É uma imensa mentira. A gente aprende na escola que a Amazônia, ela, na verdade, é um território que, por exemplo, se você desmatar, vira automaticamente o deserto do Saara. Gente, alguns elementos básicos sobre a Amazônia. E aqui está falando, não vou usar o discurso de autoridade, mas já usando. Só que da geografia eu aprendi sobre ventos alísios. São ventos que convergem para a região do Equador, que são ventos geralmente úmidos por conta da questão do Oceano Atlântico, que entra para o continente e, por consequência, é barrado pela Cordilheira dos Andes. Ou seja, a Amazônia é uma imensa planície no qual essa massa de ar quente úmida para na cordilheira e desce de volta, trazendo água, trazendo umidade, trazendo chuva também. Então, quando a gente fala sobre a Amazônia ela tem floresta porque chove. Eu vou chamar a atenção para uma coisa. Teve uma seita no começo dos anos 80, do Jim Jones, que era Templo dos Povos, que eles foram para uma região da Guiana, desmataram tudo, abriram campos gigantescos e começaram uma comunidade. O fim dessa comunidade é triste. Foi o maior suicídio coletivo da história. Mas o que chama a atenção é o seguinte, em 2010, se eu não estou enganado, foi uma reportagem do Fantástico, que foram encontrar essa clareira gigantesca de mais de 5 mil metros quadrados e não acharam. Conseguiram localizar por conta de uma carcaça de um veículo velho que era usado naquele local. Mas por quê? Porque a floresta tomou conta de tudo aquilo. Então, ou seja, usam-se de fatores de desinformação, de dissuasão da realidade, para que as pessoas entendam o fator Amazônia de uma forma totalmente errada. Desmatamento. O desmatamento, primeiro de tudo, se você tirar a madeira toda da Amazônia, não existe demanda para consumo de tanta madeira. A questão de pastagem. Hoje, gente, se todo mundo virar vegano e comer mato, vai desmatar mais. Por uma razão muito simples. Pessoas vão competir pelo mesmo nicho de alimento, vai precisar aumentar a área de plantio e, por consequência, vai expandir fronteira agrícola para cima de mata nativa. Então, até dentro das próprias ações desses grupos de esquerda socialistas, você acaba tendo a penalidade da própria mata nativa que eles tanto dizem defender. Mas aqui a questão óbvia que envolve a Amazônia é muito simples. Ali você tem uma diversidade incrível de minérios, de fontes de energia e por aí vai. E isso precisa ficar intocável. Aqui eu falo para vocês, a Amazônia ela vai começar a ser explorada a partir do ano de 2030, quando a Agenda 2030 e as pautas ESGs elas estiverem em pleno vapor. Agora, todo o mecanismo utilizado é basicamente só para segurar o recurso natural que está lá. O dia que os meios de produção, o dia que o capitalismo tiver na mão de elites burocráticas trabalhando de forma plena, você pode ter certeza. A Amazônia vai virar um imenso shopping a céu aberto. Professor Eduardo Vieira. Beleza, adorei os comentários aí do Rodrigo e do Bruno, né? O que eu queria dizer vai muito na linha do que o Bruno estava expondo, né? Quando você fala em desmatamento, para começar, já é uma simplificação maliciosa, né? Porque nem todo desmatamento é nocivo, né? Definitivamente, né? Isso não pode virar uma palavra gatilho. Existe desmatamento que é cíclico, né? Você corta aqui, você planta, você recoloca. Nem todo desmatamento é nocivo. E essas simplificações maliciosas servem justamente para a gente pensar de forma totalitária, né? Pensar de forma dicotômica, de forma absoluta. E sempre há malícia por trás disso. As nossas crianças, desde que elas estão na escolinha lá, pequenininhas, né, cara? Elas são inoculadas com o conceito de culpa ambiental.
pode ter certeza, a criança vai para a escola, vai lavar a mão, o professor ensina, ó, tem que fechar a torneira quando lava a mão, quando termina de lavar a mão, quando está esfregando, porque senão acaba a água no planeta. Minhas filhas vieram me dizer, papai, eu aprendi que se eu não fechar a torneira, acaba a água do planeta. Aí eu mostrei o globo terrestre, olha só, se tem alguma coisa que não acaba no planeta é a água, tá? Pode acabar, a tua professora, né, os professores podem acabar, mas a água não acaba, tá? A água é o recurso mais abundante desse planeta. Então, é muito complicado a gente tratar dessa questão sem a gente considerar a carga de malícia que está por trás de determinadas expressões gatilho, né? Então, você nunca vai me ver dizendo que durante o governo Lula a situação piorou, né? Porque esse tipo de estratégia de usar as pautas do lado de lá para colocar a culpa do lado de lá nunca funcionou e nunca vai funcionar. Isso só gera a normalização de um horror completamente irracional a uma remoção de uma mata de algum lugar, né? Não tem nada de mais nisso. Uma outra coisa é o seguinte, uma coisa evidente, muito ruim, que está por trás dessa malícia, né, é justamente a crítica, né, o ataque à própria existência do ser humano. O que está por trás desse troço todo, né? Está a agenda neomalthusiana de redução populacional. O ser humano não pode desmatar, o ser humano não pode plantar, o ser humano não pode criar gado, né, para a gente comer carne. Isso é uma pauta completamente desumana. E ela vem atrelada a uma outra questão que também é desumano, né? Que é o seguinte, você fazer o empenamento ético supremo de colocar a existência humana no mesmo nível da existência animal. Isso é uma coisa, cara, que está programadíssima na mente das pessoas, o pessoal reverbera isso o tempo todo. Ah, eu prefiro cachorros do que os seres humanos. Cara, isso é muito, muito, muito errado sobre todos os pontos de vista, desde os pontos de vista religiosos até a questão meramente ética, né? Então, gente, e aí vem o que o Bruno falou muito bem, cara, que ótima essa explicação, essa exposição, né? Quando conseguirem botar as mãos gordurosas, né, dos metacapitalistas nos nossos recursos naturais, aí você vai ver o que acontece. Porque essa malícia toda que a gente está expondo aqui, ela serve justamente para justificar, né, a entrada de ONGs que não tem nenhum problema em mentir, em fazer todo tipo de sacanagem, para então, sob pretexto de preservação, ferrar com os nossos recursos naturais em benefício próprio. Obrigado, professor Eduardo.